O STF retoma hoje o julgamento sobre a letalidade de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. A repórter Janaína Camelo chega ao Jornal Jovem Pan com as informações. Houve divergências entre os ministros sobre a atuação das forças de segurança. Não é isso, Janaína? Bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite a você, Thiago. Bom trabalho a todos. Pois é, a sessão de hoje começou com o voto do relator desse caso, que é o ministro Edson Fachin. Ele disse que a segurança pública no Rio de Janeiro passa por um estado de coisas inconstitucional. Ele disse que reconhece que houve sim, há violações, que existem violações de direitos humanos nas operações nas favelas do Rio de Janeiro. E disse que esse julgamento de hoje, que começou hoje, ele é uma oportunidade de amadurecimento das instituições envolvidas ali na segurança do Rio de Janeiro, em especial da atividade policial. Só relembrando que essa DPF das favelas, que é o que está sendo julgado, vem sendo alvo de muitas críticas, tanto do prefeito do Rio, Eduardo Paes, como do governador Cláudio Castro, que dizem que as restrições colocadas, as medidas impostas pelo STF nas operações nas comunidades do Rio, acabou aumentando aí a criminalidade no estado. O ministro Edson Fachin, ele criticou essas acusações, ele apresentou inclusive alguns dados públicos apontando que houve, na verdade, uma redução na letalidade ali nas operações policiais no Rio de Janeiro. A gente separou um trechinho do que ele disse mais cedo. O desafio, em suma, é combater o crime sem cometer crimes, problemática cuja superação é fundamental para que possamos crer e viver em uma sociedade democrática e civilizada. E aí, ao defender que deve haver aí uma análise sobre a força policial nas operações do Rio de Janeiro, Edson Fachin, ele foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, Thiago, o que o ministro disse. Qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. Isso aqui. É impossível que nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar numa operação contra a milícia, contra o tráfico de drogas, que lamentavelmente foi dito por Vossa Excelência, pelo ministro Gilmar, a questão de terrenos, de áreas controladas, e que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. E aí, Thiago, esse voto do ministro Edson Fachin hoje durou a sessão toda, tá? Ele acabou sugerindo aí, defendendo que sejam mantidas as medidas que já foram impostas e adotadas pelo Rio de Janeiro, impostas pelo STF, homologou parcialmente o plano que foi apresentado pelo governo do Rio de Janeiro na segurança pública do estado e também sugeriu aí medidas complementares, como, por exemplo, Thiago, a divulgação de dados sobre mortes, tanto de civis como policiais nas operações, a proibição de peritos da Polícia Civil e investigações aí com suspeitas de mortes nas operações da corporação e também a criação de um comitê que vai acompanhar se essas decisões do Supremo estão sendo realmente adotadas. O comitê que vai participar aí vai ser coordenado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Thiago, no final do julgamento, ele acabou sendo suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo presidente do STF. Ele disse que deve retomar com esse julgamento daqui a 3 semanas ou um mês. Thiago. Essa é a previsão e você continua acompanhando até já. Janaína Camelo com o Judiciário em Brasília. Enquanto isso, o governador do Rio, Cláudio Castro, criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a DPF das favelas. Reportagem de Fábio Peixoto. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou a respeito da votação da DPF 635. Ele, inclusive, se manifestou sobre a ação movida em 2019 pelo PSB e organizações da sociedade civil e que tramita no STF desde então. Na Alerj, ele fez um discurso falando a respeito disso e também do alto índice de violência no estado do Rio de Janeiro. Será julgada a DPF no Supremo Tribunal Federal, a mesma que alguns descobriram ser um fator determinante para o aumento da criminalidade. Só descobriram agora. Eu venho falando isso há anos. Agi, briguei, me expus, não deixei de enfrentar esse tema quando era raro alguém levantar a voz contrária.
Eles criaram verdadeiras universidades do crime em comunidade e o nosso povo do Rio de Janeiro precisa saber disso. Cláudio Castro também comentou do aumento da criminalidade no estado, inclusive de um índice que vem chamando a atenção: o aumento do número de roubo a veículos. Foram 827 registros nos últimos 5 dias e esse número chama a atenção. A gente sabe que as áreas como Baixada Fluminense e também Zona Oeste do Rio de Janeiro, como Santa Cruz, esses altos índices são muito alarmantes. Vale ressaltar, inclusive, da grande briga por território entre facções criminosas e também a milícia, que tentam a todo custo ganhar e aumentar ainda mais a sua área de atuação. Até mesmo por isso o governador pede ajuda de todos os órgãos para que eles possam atuar de forma ostensiva nas comunidades. Do Rio de Janeiro, Fábio Peixoto. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também comentou o julgamento da DPF das favelas. Acompanhe agora. O problema é que essa ação, que vem desde 2019, muitas das informações, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal exigiu do Estado desde 2019, só foram prestadas ao longo de 2024. Então serve de desculpa para que não se haja, serve de desculpa ou de sensação para o bandido fazer o que quiser na cidade do Rio de Janeiro. Então a Prefeitura se entende que tem um papel importante a contribuir nessa discussão. Não é aceitável o que está acontecendo, é importante que essas medidas que são exigidas fiquem claras, que o Supremo Tribunal Federal, que a Justiça, e por isso a gente faz isso através de uma ação, diga claramente: não está impedida a polícia de agir, né? Nós só exigimos que haja dentro da legalidade, que me parece uma coisa meio óbvia. Só exigimos que se informe ao Ministério Público e que isso deixe de ser desculpa para a inação, muitas vezes, da segurança pública do Estado, e desculpa para a situação maluca que a gente está vivendo, e também gerando uma sensação, como eu já disse aqui, de que pode-se tudo na cidade do Rio de Janeiro. Bom, Cristiano Vilela, Dora Kramer, começo pelo lado mais jurídico agora, com você, Cristiano, para explicar para a nossa audiência. Claro que toda essa discussão foi também muito politizada, como muitas coisas aqui no Brasil, mas do ponto de vista técnico, o que o Supremo pode decidir, definir sobre o trabalho da polícia em ações nos morros do Rio de Janeiro, já que estamos falando do Rio, e esse antagonismo, né, não só do governador Cláudio Castro com o Supremo, mas também essa divergência entre o prefeito e o governador também. Exatamente. Bom, se trata de um tipo de ação que visa analisar se uma normativa que permite o uso de armas letais, a forma como se organiza a atuação ostensiva da polícia no Rio de Janeiro, se isso se adequa ao texto constitucional ou não, ou se esse tipo de prática acaba ultrapassando os limites estabelecidos na Constituição. É esse o tema em relação ao qual o Supremo vai se posicionar de uma forma definitiva nesse momento, e é competência do Supremo tratar acerca disso. Eu vejo que existe divergência não apenas entre os governantes, mas existe sim divergência dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Você vê que a fala, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes é uma fala muito mais contundente do que a fala do relator do caso, do ministro Fachin. O ministro Alexandre de Moraes, ele frisa de uma forma bastante coerente a necessidade que tem a polícia militar de ter uma atuação ostensiva firme, com um aparelho de letalidade, com um aparelho que realmente demonstre essa firmeza no combate ao crime organizado. Não dá para a gente imaginar que você vai ter uma força policial, uma atuação policial adentrando em pontos extremamente bem armados, comandados com muita força, com muita opulência pelo crime organizado, e a Polícia Federal vai nessas localidades sem armamento, sem um preparo para isso. Então, é um tema, sim, que trafega por um lado político, por um lado ideológico, por um lado jurídico, e que eu vejo que o Supremo Tribunal vai ter a difícil missão em colocar ali um ponto final, colocar uma definição específica e definitiva com relação a esse tema. O ministro Fachin, durante a fala dele, até chegou a citar a necessidade de se colocar à disposição, durante operações como essas, ambulâncias no entorno
dos morros para que, caso haja um tiroteio, caso pessoas que fiquem feridas, o atendimento seja feito mais rápido. Mas a gente não sabe qual é a viabilidade de uma medida como essa. Agora, Dora, tem a questão política envolvendo isso. Você que acompanha mais de perto o Rio de Janeiro do que qualquer um aqui, que mora no Rio de Janeiro e sabe muito mais também dessas picuinhas políticas entre o prefeito e o governador. E aí vem essa discussão no Supremo. Dora. Olha, eu não sei, eu não vi grande divergência entre o Eduardo Paes e Cláudio Castro, a não ser naquele ponto em que o Eduardo Paes aponta para que essa regra atual, ela serve de desculpa para a inação. Aí ele dá realmente faz uma referência divergente à posição do Cláudio Castro. Agora, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, ele invocou até a autoridade de ter sido ministro da Justiça durante a intervenção do Rio de Janeiro no governo Temer. E ele disse, ele ali claramente era favorável que se permitisse a ação, porque ele fez um relato dizendo, olha, pontos em que a polícia está proibida de atuar foram tomadas pelo crime. O crime atua nesses pontos. A polícia não pode usar helicóptero, o crime usa helicóptero. Então, ali é uma clara divergência e por isso acho que o ministro Barroso suspendeu por tanto tempo, porque poderia retomar amanhã o julgamento. Não, ele vai adiar por 3 semanas ou 1 mês, porque ele disse, nesse adiamento, quando ele tomou essa decisão, ele disse, olha, o assunto é muito complicado e vai requerer um debate interno. O ministro Barroso disse na hora, logo depois da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente vê que a questão não é simples e o ministro Alexandre de Moraes realmente, neste caso, tem um conhecimento de causa que precisa ser levado em conta.